como é que seria a situação jurídica do presidente Bolsonaro? Então, juridicamente, Denise, por enquanto ele é o presidente da República até 31 de dezembro, então mantém o foro privilegiado. Todas as investigações têm que tramitar lá no STF e com eventual acusação e pedidos, né, de investigação feitos pela Procuradoria-Geral da República. Essa é a situação até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, ele perde o foro privilegiado e aí os processos, na verdade, ele não tem nenhum processo ainda, tem vários inquéritos, né? Várias investigações. Esses inquéritos, essas investigações vão para a Justiça Federal Comum, da primeira instância, né? E aí vão ter a sua tramitação normal. Se vai ter processo ou não, vai depender de cada apuração, de cada circunstância, vai depender do Ministério Público que estiver atuando aí nessas varas da Justiça Federal, se vai oferecer denúncia ou não, e aí a gente tem que ver lá na frente o que vai acontecer, mas é importante que aí ele não mais vai ter as suas investigações tramitando no STF e com pedido da Procuradoria-Geral da República, que aliás é uma crítica que se faz, que o Augusto Aras sempre protege o Bolsonaro, aí ele não vai mais ser, se isso é verdade, protegido pelo Augusto Aras, porque haverá outros procuradores atuando. E aí a gente vai ver como é que fica a partir de 1º de janeiro. Então é possível ter processo sim, é possível ter condenação sim, e aí alguns dizem, né, que a ideia é que ele tenha alguma condenação para que fique inelegível para 2026. Eu não sei se o objetivo é deixá-lo inelegível, eu acho que o objetivo tem que ser processar quem tem que prestar contas, e se tiver culpa, se for responsabilizado e tiver prova, tem que ser condenado, como qualquer cidadão brasileiro. Se pensou, inclusive, naquela possibilidade de ex-presidentes serem senadores vitalícios, né? Seria uma estratégia para blindagem, né? Sim, houve essa ideia, ou ainda existe essa ideia, como acontece em algumas repúblicas aqui da América do Sul, da América Latina, né? Deixar o ex-presidente como senador, até para que ele mantenha esse foro privilegiado. Mas isso depende de PEC, e eu acho que, como diz, né, o professor Glauco, a PEC que está em voga agora é outra, né? É para falar sobre o dinheiro, sobre o orçamento, e não uma PEC para blindar ex-presidentes. É isso, Parece não tem muito espaço difícil. político, né, Glauco? Difícil, né? Não tem. O que eu acho só, assim, minha opinião a respeito desse tipo de tema é que se todo o processo da Lava Jato, que condenou o Lula, levou à prisão, houve erro no procedimento, houve erro na forma com que foi conduzido, por exageros, extrapolação de limites e de poder de instâncias e tal, não se deve buscar repetir esse mesmo erro com qualquer tipo de investigação que vai ser feita no Bolsonaro, nem que isso seja feito em tom de revanchismo, de vingança ou qualquer coisa assim. Né? Eu acho que a gente cruzou uma linha muito, muito clara do Estado Democrático de Direito durante esse processo da Lava Jato e durante esse tempo todo, e tem colocado a gente nessas discussões todas, por exemplo, sobre o papel do Alexandre de Moraes e tal. Eu acho que a gente precisa pôr um fim nisso, né? Eu acho que como sociedade, eu acho que isso precisa acabar. A gente não pode continuar a viver nesse estado permanente de exagero e do uso da lei ou como instrumento político. Não é para isso, não deveria ser assim. E se há possibilidades de que o Bolsonaro seja processado e seja condenado, que o processo siga os trâmites legais, normais, como o doutor Roberto está comentando, que vale que seja igual para qualquer cidadão, ou que todos estejam dentro da lei, para que a gente tenha ao final um resultado que a gente saiba que vale, que saiba que é conhecido, seja ele considerado culpado ou não. A nossa opinião como sociedade não vale com relação a isso. O que interessa é que, se ele cometeu crime, o processo seja um processo adequado. Né? É muito importante que a forma seja seguida, os ritos, os trâmites todos, para que isso valha para todo mundo e a gente possa ter um contexto de mais equidade, né, e menos de perseguição e de não alimentar esse sentimento de vingança e de ódio que tem prevalecido no ambiente político já há bastante tempo. É uma linha muito, muito complicada, né? Até que ponto você está indo numa coisa de vingança e até que ponto você quer ter investigações. Eu acho que um ponto que pega muito é aqueles sigilos todos de 100 dias, né? Porque há uma curiosidade geral da gente saber o que estava escondido por trás de tanto sigilo.
não é, Glauco? E seria uma coisa, eu acho que até o eleitorado de Lula gostaria de ver essa quebra para saber o que tanto se quis esconder, inclusive se Bolsonaro tomou vacina ou não, não é? Claro. Os sigilos são absurdos, né? Assim, todos eles são absurdos, eles não têm razão de ser, quer dizer, esconder cartão corporativo, agenda de visita do palácio, onde a Michelle estava ou não estava, quem visitava, quem frequentava, esse tipo de coisa não tem nenhum sentido, isso é pouco republicano, não tem transparência alguma, evidente. Então isso, mas eu acho que são coisas diferentes, né? Eu acho que isso também tem que seguir os trâmites legais, também tem que seguir todo o rito, também tem que ser feito dentro da lei. Mas eu acho que esse é um cuidado, principalmente na sinalização, para evitar o que o Sérgio Moro fez, o Delanhol fizeram, né? Para evitar o que aconteceu com a Lava Jato. Eu acho que a coisa tem que ser no sentido, o caminho é o de fortalecer as instituições, não de usá-las como instrumentos de perseguição política. Eu acho que esse olhar que a gente não pode ter, mesmo que um grupo esteja procurando vingança diante do outro, porque julga que isso aconteceu, não pode ser nesses termos que as coisas vão seguir, né? E principalmente do ponto de vista do judiciário, ele não pode assumir esse papel, né? Quer dizer, que a pessoa que se sinta lesada, ela busque vingança ou algum tipo de coisa assim, isso eu acho que faz parte da natureza humana, as pessoas agem assim, mas o juiz e todos os advogados envolvidos e tudo mais não pode entrar nesse mesmo sentimento, né? Eu acho que essa distinção precisa existir, porque senão a gente vai ter muita dificuldade, né? De sair desse clima de ódio, de sair, porque seriam 4 anos agora de um grupo que supostamente apanhou nos últimos 4 anos, agora ele passa a bater no outro grupo e nós vamos ficar nisso, não tem condição. Doutor Alberto Bola, acho que é um ponto importante que o Glauco colocou, não é? Que é o limite legal de atuação também, porque a gente viu a invalidação, entre aspas, de boa parte dos processos da Lava Jato, não é? Exatamente por se ultrapassar o espaço legal de atuação, que foi no caso de Sérgio Moro e dos procuradores envolvidos na operação, nas operações, não é? Com certeza, a gente tem que tomar cuidado para que os mesmos erros não sejam repetidos. E aí o Glauco me fez lembrar o seguinte, né? Quem dá posse ao presidente da República é o Congresso Nacional. Então, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol vão dar posse ao Lula. Veja só como é interessante isso, né? Agora, lógico, tem que tomar cuidado para que os mesmos erros não sejam repetidos. E olha, vamos lembrar que o advogado Lula, o Cristiano Zanin, já dizia há muito tempo que a 13ª Vara de Curitiba não era a vara competente para julgar o Lula. E foi isso que o STF acabou decidindo, né? Então tem aquele discurso de que ele foi condenado na primeira instância, foi condenado no TRF, foi condenado no STJ, e aí os amigos do STF descondenaram, né? Que era uma palavra que ficou na moda aí nas últimas semanas. Não sei se descondenar ou não, mas de qualquer forma a decisão que prevalece é do STF, e o STF entendeu que realmente a 13ª Vara de Curitiba não era a vara competente. Então, realmente, a gente não pode repetir os mesmos erros. Então, tem que pegar cada inquérito que tem contra o presidente Bolsonaro e encaminhar para a vara federal competente. Se é em Brasília, se é no Rio, é no Rio, que é onde ele tem o domicílio, né? Então, tem que fazer da maneira correta para não virar revanchismo. Em relação ao sigilo, Denise, que eu acabei não falando na sua pergunta anterior, juridicamente, o próximo presidente vai lá, é decreto, né? Vai lá e revoga os decretos e aí a gente tem acesso. E também, para que ninguém diga que isso é revanchismo, a justificativa, o fundamento é esse. São informações de interesse público. Quanto gastou no cartão corporativo é informação de interesse público. E outras, a agenda de visitas, por exemplo, para saber se as pessoas que foram acusadas de terem agido, né, lá os pastores, né, naquele escândalo que houve, se foram lá no palácio, se não foram, isso é informação relevante, informação pública. Então, o fundamento para a revogação desses decretos de sigilo é este, e não revanchismo. Olha, já que o Bolsonaro decretou sigilo, eu vou lá e vou derrubar o sigilo. Não, vou derrubar o sigilo porque essas informações são relevantes para a sociedade. Todos os brasileiros têm o direito de saber. E você tocou também no ponto da vacina, né? Eu, por exemplo, quero saber. Eu tomei 4 doses de vacina, ouvi o presidente Bolsonaro dizendo que a vacina não virava jacaré. Eu quero saber se ele tomou. Eu tenho o direito de saber também, enquanto cidadão.
Tem sigilo, inclusive, em relação a procedimentos que teriam ou não sido tomados em relação àquela situação gravíssima vivida por Manaus. Né? Então, isso pode ter outras implicações também nos processos da CPI. Então, tem muita coisa relacionada a vários processos que estão em andamento, que ficaram meio que parados por falta de provas. Agora, Roberto Rolo, mais uma questão. O senhor falou que ainda posse é o Congresso. Há algum procedimento jurídico ou é apenas o ritual, a passagem da faixa, que parece que não teremos, né? A passagem da faixa é um ritual, né? É alguma coisa para tirar foto, para sair no vídeo, o mundo afora. Mas a posse ser dada pelo Congresso está na Constituição. É uma exigência legal, é um ato formal. Quem dá posse é o Congresso. Agora, para efeito desses dois que eu mencionei, senador e deputado futuros, né, não ficarem numa saia justa, de repente eles não comparecem à sessão. Então, aí a sessão que deu posse não contou com a presença deles. Mas quem dá posse são todos os membros do Congresso, e, portanto, todos os senadores e todos os deputados eleitos. Qualquer um pode pegar a faixa e dar para o Lula, então? Sim, procedimento burocrático. Se vai ser o vice-presidente, eu não imagino que dentro da equipe Ele falou que não vai. Eu também falou que não vai, mas a equipe de transição, eu imagino que isso vai ser discutido, talvez o próprio presidente do Congresso. Então, já dá posse, tem lá o juramento sobre a Bíblia e ele já dá a faixa também, pronto, resolveu o problema. A faixa não é ato formal. Ato formal é a posse, assinatura no livro de ata lá, de posse do Congresso e juramento, né, dos deveres de presidente. Isso é uma exigência da Constituição.